Vamos lá. Começando a aulinha de hoje. Vou dar 10 minutinhos para a galera chegar. Vamos lá, vamos lá. Tamo aí. Hoje o tema da aula é multas na importação. Quem estiver me ouvindo bem, já sabe, né? Número 2 aí, por favor. Diz o seu nome, cidade de onde está falando, onde está ouvindo. Esse barulho é minha impressora, porque eu acabei apertando o botãozinho errado, imprimi tudo errado, então estou imprimindo de novo. E vamos lá. Quero saber de onde é que está falando. Oi, Pri, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar daquilo que ninguém gosta, que é das multas. Mas quando a gente sabe como funciona, fica mais fácil, né? Então, vamos que vamos. Vamos lá. Rafael tá vindo? Coisa boa. Cara, acho que eu mandei imprimir o negócio, deve ter dado umas trocentas páginas. Ah, que naba, que naba, que naba. Tem que rasgar tudo, que imprimir tudo errado. Já vamos começar. Deixa eu só botar umas folhas a mais aqui na impressora, porque eu fiz uma nhaca. E agora é hora de corrigir. Bom. Tá. Vamos lá. Estamos chegando. Tá tudo tão clarinho, acho que a minha impressora foi pra paga. Sei lá o que deu aqui. Mas vamos resolver. Quantos minutos faltam agora? Vamos deixar mais 5 minutos. 5 minutinhos. Estamos chegando.
Bom, como eu falava, né, nas últimas aulas, a gente não precisa ser um especialista em comércio exterior. A gente precisa saber o básico para a gente se virar e saber o que não fazer. Então, vou falar agora das principais multas na importação. Tem multa por classificação fiscal incorreta, que é NCM. Tem multa por causa da fatura. E a multa famosa pelo preço declarado diferente do que arbitrado, ou seja, você comprou por um valor e declarou outro. Vamos lá. Quem está me ouvindo aí, quiser chegar mais, estou online no Facebook. Então vamos lá, vamos falar das multas. Eu vou começar agora em 2 minutinhos. Espero que estejam todos me ouvindo bem. Deixa eu encerrar minha impressora aqui, que ela deu pau, essa desgraçada. Vamos ver o que eu posso descomplicar a vida de vocês hoje. É importante a gente aprender bem esse conteúdo de hoje, porque ele vai salvar vidas, né? Na verdade, vai salvar muito dinheiro de vocês vão economizar dinheiro. Oi, Rafa, tudo bom? Bem-vindo, boa noite. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mãos agora. A gente tem que saber alguns conceitos, né? E esses conceitos são muito importantes. Primeiro, é importação. Se você não sabe o que é importação, não adianta a gente continuar. Bom, eu vivo de importação há alguns anos e já desenvolvi várias marcas e mais de 200 produtos. Então eu posso dizer com clareza para vocês que se vocês não sabem os princípios básicos, o resto não importa. É mais ou menos como querer aprender a dirigir, mas não saber que no Brasil a gente dirige pela direita. Se você for pela esquerda, você vai encontrar um carro na contramão. Então, alguns princípios são obrigatórios e é super importante que vocês saibam. Tá? Então, o que é importação? É a entrada de mercadorias vindas de outro país, no Brasil, onde a gente faz a entrada desses produtos, paga os devidos tributos, e aí sim a mercadoria é considerada importada. Toda aquela mercadoria que você traz para o Brasil e não paga tributos não é importação. Toda mercadoria que você compra lá como pessoa física não é uma importação comercial, é só uma compra, uma relação de consumo. Então aqui o foco das minhas aulas é você comprar coisas para revender, para ganhar dinheiro com isso, de forma legal, não de forma ilegal. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que começar é conhecer as 3 principais multas na importação. Existem outras, mas essas 3 são as mais corriqueiras e que a gente pode fugir delas só prestando atenção. Certo? Então vamos lá. Quais são as multas na importação? Não sei se está dando para ver bem aqui, eu vou aumentar o tamanho da fonte. Deixa eu aumentar essa fonte aqui para, vamos ver aqui, 72. E essa aqui nós vamos botar um tamanho um pouquinho maior. Não, muito, exagerei. Foi mal. O cara não sabe mexer nessas bodegas ainda. Vamos lá. Botar um 48 aqui. Aí. Então vamos lá. Primeiro, agora que vocês já lembraram do conceito de importação, as multas por classificação da NCM incorreta. O que é NCM? É a nomenclatura comum do Mercosul. Sim, no Tratado do Mercosul,
os países aqui da América do Sul, participantes, consideram, através desse tratado, o código base HS Code, que vem de inglês, de uma tradução literal, código harmonizado, e a gente usa esses códigos como base. São códigos que, vamos botar em português bem correto, explicam para qualquer fiscal o que é aquele produto. Cara, eu sei que parece piada, mas assim, ó, o fiscal ele não é um especialista, por exemplo, em tintura automotiva, tintura de cabelo, tintura para pigmentação de pele, tatuagem, maquiagem definitiva e tal. Então o que o fiscal faz? Ele pega a documentação de importação e vê qual é o NCM que está ali. Depois que ele vê qual é aquele NCM, está dizendo, esse NCM diz que o produto que você está trazendo é um grampeador. Mas vamos supor que você tenha se enganado e ao invés de você ter colocado o NCM do grampeador, você tenha colocado o NCM de um controle remoto. Cara, isso não acontece? Acontece. Por falta de atenção ou por expertise do importador. Vamos considerar como falta de atenção, ok? Então vamos lá. A gente precisa saber, então, o básico. O NCM é o código fiscal, certo? É o código fiscal. Código fiscal. Aí você vai me dizer, Renato, mas todo produto tem um código fiscal? Todo produto. Então vamos olhar aqui, basicamente na internet. Vamos botar aqui, NCM de placa mãe. Olha que legal. Várias empresas já trazem listadas aqui no Google o NCM de placa mãe. A gente pode consultar? Podemos consultar. Consultar o quê? A tabela TIP. Tá? O que é a tabela TIP? A tabela do IPI. E aí a gente vai ter ali os códigos a serem pesquisados, etc. e tal. Não é o objeto da aula agora ensinar vocês a pesquisarem dentro do site da Receita, mas dentro do site do MDIC, mdic.gov.br, tem um zilhão de informações e a gente também tem no site da Receita Federal, ok? Vamos ver aqui. Deixa eu entrar aqui no site da Receita rapidinho, só para mostrar para vocês. Tá aqui. Então, dentro do IDG, Receita Fazenda Gov BR, que eu vou colocar para vocês. Isso aqui é a Bíblia da importação, tá? Basicamente, tudo que vocês precisam de informação tá aqui. É óbvio que você vai ficar lendo uns 15 anos. Então, por isso é bom saber o que procurar e aonde procurar, porque senão você vai ficar perdido muito tempo. Eu vou colar isso aqui para você ter noção de qual é o site da Receita que a gente procura. Beleza. Então, nesse sitezinho que eu colei para a galera, né, o idg.receita.fazenda.gov.br, tem um monte de orientação da parte aduaneira. E olha só, vamos clicar aqui em classificação fiscal das mercadorias. Então, se a gente for a fundo agora, se vocês quiserem saber, pô, Renato, eu preciso saber mais sobre classificação fiscal. Então, para a gente não ir muito a fundo na nossa aula de hoje com classificação fiscal, porque não é uma aula de classificação fiscal, eu vou botar aqui já o link, tá ali o link sobre classificação fiscal. E aí você pode navegar aqui dentro sobre o que é consulta sobre classificação fiscal, formulada por escrito, blá 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 blá. Você pode consultar a TEC, que é a tarifa externa comum, assim como a TIP, que é a tabela de imposto de produtos industrializados. E aí tem uma infinidade de coisa que a gente pode ver, tá? Então não é o mote, não é o assunto da nossa aula de hoje. A aula de hoje é uma aula mais focada em evitar a multa e não ensinar para vocês a fundo o que é cada coisa que a gente vai falar agora. Então o que acontece? Quem que regula, né,
esse processo todo? É o regulamento aduaneiro, né? Então, o regulamento aduaneiro, no caso 1, a base legal deu uma pesquisada, porque se vocês que precisarem mais informação, a classificação incorreta do NCM, ela tem como base legal. Cara, que saco, Renato. Cara, anota isso em algum lugar, porque se tu precisar, tá fácil de pesquisar. Então é o seguinte, é a base legal do artigo 716, inciso 1, e a gente pode pesquisar isso aqui para vocês terem noção exatamente de como funciona. Só um pouquinho. O regulamento aduaneiro. Deixa eu me ver onde está. Poxa. Acho que a gente vai ter que olhar o regulamento do aduaneiro inteiro, não? Não, mas eu não queria todo o regulamento. Eu queria só mostrar um pedacinho pra galera. Ai, 711. Vamos ver se a gente acha o próximo. Aqui. Artigo 711. Aplica-se multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria. É a medida provisória de 2001, artigo 84, blá, 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 classificada incorretamente na nomenclatura comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para identificação de mercadoria. Cara, presta atenção. O que está dizendo aqui? Aplica-se multa de 1%. 1%. Ah, Renato, é pouco. Depende. Se for um pequeno erro e a mercadoria tiver margem, 1% não é nada. Porque além de recolher os tributos faltantes, né, se você botou um NCM cuja tributação é menor, você vai ter que pagar, e você vai pagar 1% de multa, conforme está aqui, sobre o valor aduaneiro. Então, se a mercadoria ia custar 1.000 e, segundo os teus cálculos, ia dar 500, recalculando para 1.000, você vai pagar 1% sobre 1.000. Tem mais uma coisa que eu quero dizer. O limite mínimo é de R$500. Caraca, Renato, como assim? Isso. Se você trouxer uma mercadoria no NCM errado, ou seja, no código errado, então vamos lá. A multa mínima, 500 pila. E eles começam em 1% e no máximo 10%. Como assim, Renato? Cara, no máximo 10% do total da DI, do valor aduaneiro. Então é o seguinte, cara, relaxa. Mas, Renato, na minha importação não tinha só um produto, né, com só um NCM, tinha mais de um. Então vamos supor que na sua importação tinham 3 produtos. O A, o B e o C. Todos com NCM diferente. NCM, vamos botar aqui 9999.99.99. Aqui vamos botar NCM 8888.88.88. E esse aqui NCM 77.77.77. São números hipotéticos, tá? Não são números reais. Mas para vocês terem noção que são 8 dígitos, as NCMs. E vamos supor que você, na hora de preencher a documentação, inverteu a ordem. Botou os produtos em ordem trocada. O que vai acontecer? Cada NCM diferente é uma adição. Pô, Renato, não sei o que é uma adição. Uma adição
falar um termo em português assim. Um novo produto cuja família seja diferente do que está trazendo. Se está trazendo um lápis de cor, talvez ele tenha o mesmo NCM de um lápis preto. Eu não sei, não consultei agora. São produtos diferentes, mas tem a mesma NCM. Então, eles trabalham na mesma adição. Agora, quando a adição é diferente, é quando muda o IPI, muda o II, muda toda a tributação. Então, na adição 1, você errou. Então, você vai tomar uma multa de 500 pila. Na adição 2, você também errou. Porque você não errou, porque você inverteu a ordem. Então, do A, B, C, tu fez C, B, A. Então, essa aqui tá ok. Então, você vai pagar de multa R$0. Então, sem multa. E na terceira, como você errou, na adição, você vai pagar, na terceira adição, você vai pagar mais 500 pila. Então, o total que você vai pagar de multa será R$1.000. Porém, se esses R$1.000 forem menor do que 1%, ferrou. Aí você vai pagar 1%. Ok? Tudo bem por aí? Deixa eu só ver um negocinho aqui que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante. Então vamos lá. Se todos os valores das adições, né, passarem de 1%, vai ficar a multa no total máximo de 10%. Tá? Então vamos supor, que eu acho que tem que ficar mais claro isso, vamos supor que tu tenha 15 adições. 15 adições. E aí o valor total das adições, das multas, vamos supor que tivessem todas erradas, vai dar mais de 10%, porque vai ser 15, 1% de cada uma. O que interessa é o seguinte, não pode passar de 10%. Então, quando alguém fala para mim que errou NCM, ou que ouviu falar que se errar NCM, o cara toma uma multa gigante que nunca mais vai tirar a mercadoria, é mentira. Tá? Então isso é importante. Parar de ouvir Rádio Corredor e começar a pesquisar o que está acontecendo de verdade. Tá? Então, na real, é o seguinte, tem solução. O que o pessoal faz? Planta o terror, planta na informação de que é tudo muito difícil para te vender facilidade. Então o que acontece? Não, faz o seguinte, me dá mais uma grana que eu resolvo o negócio para ti. E não é por aí. O negócio é muito simples. Eu nunca paguei mais do que 1%. Tá? Eu errei algumas vezes, isso acontece sim, a gente está na correria e tal. Conferi errado uma documentação, mas lembra-se que eu fiz, sei lá, 2.300 processos e acho que errei 2 ou 3 vezes. Então é bem tranquilo de lidar com isso. Só um minutinho que tem alguém que mandou um áudio aqui. Não tô achando a aula não, cara. Ah, meu Deus. Tá onde no grupo? Não tô achando. Vamos lá, tem gente que tá comendo bola. Deixa eu só digitar aqui pro Wagner para ele acompanhar aqui. Vamos lá. Então, sobre essa primeira parte, alguém tem alguma dúvida? Por favor, se tiver alguma dúvida dessa primeira parte, eu preciso saber agora, porque é meio complicadinho. Mas a gente vai chegar lá, vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É meio complicadinho. Opa, deixei o áudio aberto aqui. Mas a gente vai chegar lá, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, sempre dá. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi Milena, bem-vinda, boa noite. Então vamos lá. É o seguinte, nessa primeira parte tem que ter ficado claro o quê? Que mesmo que tu faça alguma cagada, algum erro com relação à classificação fiscal, você consegue resolver, pagando a multa de 1%, até 1% ou R$500
por adição. Lembre-se, se a tua fatura só tem uma adição, tá tudo bem. Se a tua DI só tem uma adição, se eu errou o NCM, você vai pagar uma multa. Tá? A multa mínima é de 500 pila. Vamos lá. Segundo erro mais comum e que faz a gente tomar multa. Presta atenção. O segundo é multa por incorreção na fatura comercial. Cara, incorreção na fatura comercial é um negócio simples, porém, esse eu acho que é o mais comum de todos. Mais comum. Mais comum mesmo. Vamos lá. No caso da multa por incorreção na fatura, o artigo que a gente tem que olhar no regulamento aduaneiro, eu já vou botar aqui, porque se alguém quiser pesquisar a fundo, o artigo é o artigo 557, tá? No artigo, eu não tenho decorado essas coisas não, gente, eu anoto, tá? Anoto, quando eu tenho alguma coisa, tenho um caderninho, procuro. Esse negócio de ficar decorando tudo não adianta, vai ficar maluco e vai que muda alguma coisa, tá ferrado. Então não decora, só saiba onde buscar. Porque se mudar do 557 para uma revisão nova, vai estar escrito lá. Então no 557 tem o que precisa ter na invoice. O que é invoice? Invoice é a fatura. Então vamos lá. A fatura comercial ou commercial invoice, então vou botar aqui, invoice ou commercial invoice, que é a fatura comercial. O que tem que constar na fatura comercial? Cara, não tem erro, tem que ter o nome e endereço do exportador. Ou seja, se o governo precisar procurar por quem está mandando essa mercadoria, tem que estar ali o nome e o endereço do exportador. Tem que ser completinho. Completo. O que mais que é obrigatório? A gente precisa botar a especificação das mercadorias. E aí você precisa ser o mais detalhado possível. Por quê? Porque existem muitas mercadorias que são que se não tiver os detalhes vai ser taxada como outros. E geralmente na tabela o outros é mais caro. Ok? O que mais que a gente precisa? A gente precisa... boa. Boa. Alguém já está sugerindo aqui, gostei de ver. Então a gente precisa do preço, da NCM, do tipo da negociação. Então, se o frete foi CIF, que esse frete a gente vai chamar de Incoterms. Renato, não sei o que é Incoterms. Nós já fizemos outra live sobre os Incoterms. Se tu não souber ainda, pode me mandar um inbox que eu respondo para você quais são os Incoterms. Precisa também do pagamento acordado. Então aqui é Payment Terms. Ou como é que foi os termos de pagamento? É o pagamento acordado. Como que é o pagamento acordado? Se foi à vista, se foi a prazo, se foi antecipado, como é que funciona? Renata, eu não sei como é que são os termos de pagamento. Cara, novamente, esse não é o mote da nossa aula, não é o assunto da aula, mas a gente pode, com certeza, falar sobre isso. Beleza? O que mais? A gente tem outras coisas para a gente estudar que são importantes nesse processo. Eu anotei bastante coisa aqui, cara. Mas basicamente, uma das coisas que eu gosto de falar, que sempre dá zebra, e em poucos lugares eu vejo alguém comentando isso, é o seguinte, é que a fatura, ela precisa ser assinada. E em muitos lugares do mundo, eles só carimbam. Então, carimbo não vale. Tem que ser assinada. E eu sempre peço para o meu fornecedor 3 vias, tá? Não precisa de 3 vias, mas eu peço 3 vias, porque se molhar uma, se rasurar, qualquer coisa, eu tenho mais 2. E eu peço para ele assinar de caneta azul. Porque o fiscal pode desconfiar que aquilo é uma cópia, porque o cara preencheu em caneta preta, etc. Então, eu sempre peço que assine em caneta
azul e me mande em 3 vias, ok? Então, basicamente, o que você tem agora que saber? Que precisa do nome e endereço do exportador completo, precisa da especificação das mercadorias, o preço, NCM, o tipo de frete, os Incoterms, o Payment Terms, ela precisa ser assinada e precisa dos dados do importador. Quais dados? Vamos lá, é a razão social, que é o nome, o endereço também, e CNPJ. São fatores obrigatórios. Renato, tem mais alguma coisa que é obrigatório? Bom, tem mais coisa que é obrigatório. A data. O que mais que eu acho que eu acho não, que eu sei que é obrigatório? Especificar se o produto não tem pagamento. Por exemplo, quando você compra um produto, vamos supor que você compre 2.000 unidades. E aí o seu fornecedor, ele te dá 20 unidades de brinde. Na fatura, você vai botar 2.000 unidades a $20, por exemplo, se for o custo dela, que vai dar $40.000. E você vai botar mais 20 unidades FOC, certo? Então, 20 unidades a 20, só que esse produto vai ser FOC. FOC significa Free of Charge, ou seja, livre de pagamento, ou grátis. Então, o que acontece? Você vai pagar imposto sobre os 40 mil? Vai pagar. Sobre isso aqui você vai pagar imposto? Vai pagar. Paga imposto. E sobre esses 400 pila aqui, que na real foi de graça, vai pagar imposto? Vai pagar imposto também. Mas não vai pagar o custo da mercadoria. Então, quando alguém diz para mim assim, poxa, preciso resolver as coisas. Cara, é muito simples. Se você sabe como funciona o básico, tá resolvido. Renato, como é que tu faz com as tuas invoices? Cara, eu tenho um modelo, né, de checklist. Então, se vocês quiserem o checklist de invoice, por favor, me manda um e-mail, renato@renatoalvesfilho.com.br e fala, eu quero checklist da invoice. Por quê? Porque é super importante. Eu vou mandar para vocês um checklist, tá? Vocês vão ver passo a passo o checklist de tudo que precisa ter na invoice, tá? O último probleminha que eu acho mais comum, né? O probleminha que eu acho que é mais comum, mas ele é o mais danado de todos, é porque o brasileiro tem a mania de querer ganhar. Ah, o Rafa mandou bem. Rafa, isso mesmo, tem que dizer qual é a origem, país de origem. Sim, tem que estar lá. Se não tiver o país de origem, deu zebra. Wagner chegou? Parabéns, Wagner. Nós estamos falando aqui dos principais problemas. Então, o último problema é o jeitinho brasileiro. O brasileiro, ele é danado, cara. O que a gente quer fazer? A gente quer dar um jeito de pagar menos. Só que tudo que faz pagar menos significa falcatrua. Não é o que eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar o que a galera quer fazer. Você comprou 100 produtos a $10. Então, 100 unidades a $10. Em tese, você teve um desembolso. Na verdade, não. Na prática, você teve um desembolso de $1.000. E aí você resolve falar com o fornecedor e falar, cara, faz o seguinte, declara para mim $500, porque eu vou pagar imposto em cima desses $500. Digo para vocês, essa prática chama subfaturamento e é ilegal. Você vai pagar menos imposto se passar? Vai. Mas se não passar, o que vai acontecer? Vai tomar multa. Multa, multa, multa. Renato, como assim? Vai tomar multa. Bom, e aí é o seguinte, eu vou botar aqui meio gritante, porque a base legal dessa porra aqui é perigosa. Base legal é o artigo 703. E eu queria ler o artigo 703 para vocês aqui, um pedaço pelo menos,
porque esse é o mais legal. O artigo 703... Cadê? Aqui. Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na forma do artigo 86 ou do efetivamente praticado, aplica-se a multa de 100% sobre a diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos. Ou seja, você vai ter que pagar os tributos e ainda vai pagar 100% de multa. Então, esse troço de enganar o governo vai acabar afetando o teu bolso. E vai acontecer uma outra coisa. O teu CNPJ ele vai começar a ficar vigiado. Por quê? Porque você fez uma falcatrua. Então, assim, ó, multa de 100%, dificilmente tem margem de 100%. Então, cara, vai tomar multa de 100%. Não vale a pena, tá? Não vale a pena. E eu digo para vocês, se vocês quiserem saber toda a legislação aduaneira, todinha, tá? Vocês vão estudar um bocado. Vale a pena? Vale a pena. Mas, quando vocês tiverem tempo. Porque nós estamos falando, olha, não quero exagerar não, mas eu acho que eu separei aqui umas 500 páginas já. Não é muito simples, não. Então, vamos lá. Quando que essa multa vai ser aplicada? Quando a mercadoria declarada não for idêntica à que foi importada. Quando a quantidade de mercadorias for maior do que a quantidade declarada. Então é o seguinte, cuidado com esse tipo de infração, tá? Porque você pode ser enquadrado até em outras penalidades, como penalidade civil e até criminal. Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre os 3 probleminhas que mais ocorrem? O primeiro é muito simples, né? Vamos voltar lá. Eu deixei as bases legais, se vocês quiserem, eu passo depois para vocês. Mas o que acontece? O primeiro é a multa por classificação incorreta. Ou seja, você está trazendo uma caneta e você disse, por exemplo, que é um estojo. O fiscal vai olhar e vai dizer, cara, isso não é uma caneta, isso é um estojo. Ou se não é um estojo, é uma caneta. E aí você vai tomar R$500 de multa, como no mínimo, ou 1%, limitada a 10% do total da DI se tiverem várias adições. Dei até um exemplo aqui de uma DI que tem 3 adições, sendo que você errou 2, então você vai pagar R$1.000 no total, e aí, dependendo qual for o valor total da importação, pode chegar no máximo a 10%. A segunda é a multa por algum problema na fatura comercial. Então, esse é o artigo 557. Então, a gente precisa ter todos os dados do importador, do exportador, país de origem, preço unitário, preço total, NCM, o tipo de frete, o tipo de pagamento, precisa estar assinada. Então, assim, não comam bola, tá? Não comam bola, porque esse negócio é simples, é muito simples. Não vale a pena fazer falcatrua, tá? Alguém tem alguma dúvida? Vou deixar uns minutinhos aqui. O nosso último problema mais comum, que eu acho que não é sem querer, porque pela minha experiência, quem declara isso não declara sem querer, declara por querer, um valor diferente, para economizar e tal. E esse é o mais complexo, né? O Brasil deixa de arrecadar tributos, e quando o teu concorrente faz isso, ele fica muito mais competitivo que você. Então, seria bom que ninguém fizesse isso. E cada vez mais a Receita está se aparelhando, e a Polícia Federal também, e descobrindo quadrilhas, e conseguindo aplicar multas e conter a importação legal, né? A importação com subfaturamento. Vamos lá. Alguém mais tem alguma perguntinha? A aula de hoje não tem lugar nenhum. Essa aula foi bem diferente, né? Passei para vocês já na prática, onde é que vocês vão pesquisar e tal. Então, tá muito fácil.
Muito fácil. Se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunte, a hora é agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o caput aqui. É muito longo isso, tá louco? Uhul. Estamos falando de muitas páginas. Vamos ver se a gente tem aqui o... Vamos lá. Aqui. Ó, o decreto 6759, eu vou botar para vocês o link no grupo aqui, na aula, para vocês pesquisarem e se deliciarem com milhares de páginas. Milhares. Tá aí. Então, nesse decreto a gente tem tudo o que vocês podem fritar o cabeção sobre atividades aduaneiras e a fiscalização, controle e tributação nas operações de comércio exterior. Tá assistindo ainda? Dá um like na minha aula, compartilha, por favor, compartilha, porque isso pode ir para alguém que está precisando ouvir esse negócio. Alguém que está precisando de uma profissão nova, alguém que está precisando importar algum equipamento, alguém que nunca pensou em importar e de repente fala, puxa, se eu importasse podia salvar o meu negócio. Então, pensa com carinho, tá? É possível importar, mas eu trabalho num hotel, a gente não vive de importação. Cara, mas se tu vai comprar 1000 cadeiras para botar no teu auditório, é possível importar. Vai comprar 200 colchões para trocar todos os quartos, é possível importar. Ah, eu quero importar cabo de rede para fazer o cabeamento todo do meu condomínio. É possível, tá? É possível importar quase todos os produtos. Ah, mas eu não sei se o meu produto que eu quero é permitido a importação ou não. Procura a minha última aula, que lá eu falo quais são os produtos que são possíveis e os que são proibidos. Mais alguma perguntinha? Deixa eu ver se temos... Ok. Show. Vou mandar um beijinho pra galera. Então, valeu Rafael, valeu Priscila, valeu Milena, Wagner, todo mundo que está presente aí hoje. Se precisar de mim, manda um inbox. Tô aí para resolver o probleminha da galera. Valeu? Hoje a aula foi tora. Conteúdo pesado. Mas é isso aí. Amanhã tem mais. Um beijo grande. Fui!